Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e das congregações 13 de Maio em Mossoró, das cidades de Patu, Almina Afonso e Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, e no estado da Paraíba, Catolé do Rocha. Vamos para a exposição da Palavra de Deus, hoje falando sobre Romanos capítulo 14, verso de 13 a 23. Estamos tratando aí já no 42º estudo da exposição da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos ver aí, dentro destes versos que eu vou ler, eu tirei o tema Nada é impuro em si mesmo. E antes de ler a palavra de Deus, eu quero informar que dia 2 começam os cultos presenciais em nossa igreja e a gente vai voltar novamente a estar todos juntos, ok? Se Deus quiser. Mas antes de ler a palavra, eu quero orar com você agora. Deus e Pai, que a Tua palavra, que agora vai ser exposta, Senhor, tenha a Tua direção, cuidado Teu Espírito Santo nos guiando para falar sobre esse tema tão importante para a vida da igreja. Quero pedir a Tua direção para que nos edifiquemos e edifiquemos as pessoas que vão nos ouvir. Nós te oramos, Senhor, também aproveitando a oportunidade para orar em favor do povo, dos que estão acometidos de coronavírus e dessa pandemia, para que ela possa ter a sua paralisação. É a nossa oração a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado, Nova Almeida Atualizada, Romanos 14, de 13 a 23. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aqueles que pensam que alguma coisa é impura. Para esses é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não o faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Bem, nós vamos fazer uma introdução aqui, uma primeira introdução
sobre esses versos que nós vamos aqui tratar com você, não é? Pode parecer muito complicado, amados, a avaliação do comportamento dos cristãos quanto ao convívio de pessoas chamadas fortes e fracas. Os cristãos fortes são aqueles considerados que sabem lidar e discernir as coisas que são secundárias, que se entende que não é pecado. Por esta razão, eles comiam carne e tomavam vinho sem que atingisse as suas consciências. Então, tudo tranquilo. Os considerados fracos, que se abstinham de comer carne ou vinho, pois eles entendiam que as carnes poderiam ter sido oferecidas a ídolos e o vinho para as festas mundanas, festas de libações mundanas. Uma nova criatura traz em seu coração a alegria de Deus e nele, amados, fica a presença do Espírito Santo que fortalece o cristão a ter uma vida de alegria. E essa é a verdadeira alegria que torna o cristão alguém vigoroso, com muita força, coragem e com disposição para anunciar o reino de Deus. É isso que você precisa entender. Tanto para aqueles chamados fortes, que entendem que podem comer carne e beber vinho, para os que são chamados fracos, aqueles que se abstêm por razões da sua fé, ambos não podem levar um ou outro a tropeçar. Nenhum nem outro. Certo? Muito pelo contrário. Evitar de levar um irmão ao tropeço. O tropeço vem o escândalo, as pessoas ficam perecendo e tantas complicações. Então, essa é a introdução inicial. Em segundo lugar de introdução, eu quero falar sobre os 3 versos que nós vamos tratar. O verso de número 14, o 17 e o último 23. Vamos ver esses 3 versos que eu gostaria de tornar 3 pontos para nós aqui compartilhar com os nossos irmãos essa devocional, a nível de devocional, a nível de... não é um estudo teológico, mas estamos expondo a palavra para os irmãos compreenderem. O primeiro verso de número 14, nada é impuro em si mesmo. Essas foram as explicações do apóstolo Paulo aos Romanos. Era para que as dúvidas sobre comer carne sacrificada a ídolos eram carnes impuras, que não deveria ser consumida pelos cristãos. Então, ele deixava isso bem claro sobre esse assunto. Não se trata da carne que é alimento natural para a humanidade. A carne está livre, não foi sacrificada, está livre. É a cadeia alimentar da humanidade, dos homens. Então, livre, amados. Os cristãos judeus residentes em Roma eram os mais muito mais radicais, e muitos não comiam carne, não comia, enquanto outros comiam normalmente, até mesmo os judeus, nenhum problema, comiam, certo? Os que não comiam carne e preferiam comer legumes e verdura, desde que o que eles comem carne, comem
não dê mau testemunho, nem o que come carne, nem o que come legume, não pode haver conflito entre eles e um desmerecer o outro, aí gera o pecado. Uma coisa que não torna a ser por questão de falta de amor ao próximo. Em segundo lugar, amados, o verso 17, alegria no coração, alegria no Espírito Santo. Olha, meus amados, obstante as lutas, obstante as perseguições, os desafios, Paulo, amados, Paulo não deixou que a sua alegria fosse retirada. Ele era um homem muito atribulado, de muitas perseguições. Ele não deixou que aquela alegria fosse retirada. E ele, certa vez, falou, está lá escrito em Filipenses 4:4, ele diz o seguinte aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha, amados, quando acontece o novo nascimento, o homem verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, ele passa a crer no Salvador e o seu coração é inundado com a alegria, amados. Esse é o verdadeiro objetivo e prioridade, amados, do cristão para exercitar o seu testemunho de verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, obstante essas coisas secundárias. Não é? Obstante elas, como comer, beber, essas coisas. Ok? Nada, amados, deve ocupar o cristão que não seja as coisas essenciais, a prioridade, o que é a fé, o que é a verdadeira fé, o que é o testemunho cristão, a vida cristã, amados. Então, eu queria tratar com você agora, meus queridos, do verso de número 23. E todos eles eu vou abordar mais na frente. Amado, os cristãos devem buscar os valores do reino de Deus para viver uma vida intensa cristã. Então vamos aí. Não provém da fé é pecado. Não provém da fé é pecado. Então, a fé é fundamental. É a fé que nos conduziu à salvação em Jesus Cristo. Não pode atribuir pecado para quem conhece a fé verdadeira. E se comporta, amados, na caminhada da fé e cultiva a boa vivência, comunhão dos santos da igreja do Senhor Jesus. Um cristão verdadeiro que sabe se comportar na fé não dará nenhuma chance para que alguém o possa vê-lo numa vida de pecado, nessa questão de comer e de beber, né? De comer carne, de comer legumes, de beber vinho. Olha, nada, absolutamente, amados, porque, em primeiro lugar, já verificamos nas palavras, amados, de Paulo, que ele reafirma as palavras do Senhor Jesus Cristo, que as coisas secundárias não configuram serem pecados. Mas se houver excesso dos fortes ou dos fracos, aí sim se configura o pecado. Olha, você come carne aí, carne essa aí, sacrificada aí, eu aí como minha cenourinha, minha batatinha, meu chuchu, viu? Então, é mais puro, aí já desonerou, já conflitou. Então nós não podemos, amados, sendo forte ou fraco, desfazer um ou outro. Precisamos ter muito cuidado, amados, que as coisas secundárias não configuram pecado, meus queridos, mas se houver então excesso, então existe o pecado. Entendeu isso aí? É isso aí. Olha, vamos para o primeiro ponto da nossa exposição de hoje.
verso primeiro verso 14, primeiro ponto da nossa exposição de hoje. Nada é impuro em si mesmo. Amados, as pessoas em suas consciências podem muito bem definir algo que é puro para ela. Não quer dizer que é impuro para os outros. Né? Ela de consciência sabe que aquilo não tem nenhum problema. Não há discussão, não há divergência, está todo mundo na sua, então não há nenhum problema. Não existe problema. E eu queria dizer para você que o julgamento é das próprias pessoas. Como diz a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus, todas as coisas são lícitas. São lícitas, todas as coisas. Como diz aqui o verso 14, nada é impuro em si mesmo. Então nada é impuro em si mesmo. Como diz aqui o nosso ponto aqui, o assunto se refere à segunda causa ou secundária, né? Porque a primeira, né? E não da primeira causa, aquela coisa, a primeira causa é essencial, que é a fé. Né? Então precisa trabalhar essas questões. Saber o que é certo e o que é errado, amados. Não existe pecado sobre o assunto, a menos que um ou outro envergonhe o outro. Não é isso? Discrimine, difame o seu próximo por causa de assunto dessa natureza. Come carne, não come, toma vinho, não come, come verdura, come legume. Isso não deve, são coisas que não devem atrapalhar, mas pode atrapalhar, porque gera o descontentamento, as discussões, as questões, isso é muito importante. Na Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento, a questão da palavra impuro em todas as suas variantes, variantes comuns, né? Como tem explicado, que fazem parte das questões da segunda causa, das coisas secundárias, amados, mas a outra variante daquilo que é sacrificado aos ídolos. Então precisa ter muito cuidado em relação a isso aí, não é? Precisa ter muito cuidado. Olha, amados, esse negócio de carnes sacrificadas a ídolos, isso vem de longe, amados. Os animais eram sacrificados, amados, e após o sacrifício pelas religiões pagãs, as carnes deveriam ser exoneradas. Mas muitas não eram, e assim estas carnes passariam a ser vendidas no mercado, no comércio, carnes que foram sacrificadas a ídolos, a deuses, a ídolos pagãs, amados, eram vendidos para as pessoas na comercialização. E por essa razão o assunto tinha predominância na época, desde o início da igreja cristã, esse assunto estava lá sempre presente. Ora vindo dos judeus, por uma parte, ora vindo dos gentios. Se configuravam. Entendemos, amados, que Paulo deixa bem claro para os romanos e para a igreja de hoje a liberdade de saber usufruir em tudo que Deus fez para o homem. Nada pode ser rejeitado, amado, embora alguém não goste de comer certa coisa, não come, ou pode não se dar por questão de saúde e por outras questões qualquer. Comer carnes ou legume, amados, ou outras coisas, é uma opção de quem quer, não é? Dos dois ou dos outros. É uma questão de quem quer. Vamos para o segundo ponto aí do nosso estudo de hoje, da nossa exposição, verso 17. Alegria no Espírito Santo. A ocupação de Jesus era o seu ministério e fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Foi muito bem realizado.
a sua finalidade de vir ao mundo a anunciar o reino de Deus, ao homem pecador, levar o homem ao arrependimento e tomar uma decisão de fé e tornar-se uma nova criatura, foi o que o Senhor Jesus veio fazer. E fez maravilhosamente. E a nova criatura não deve desperdiçar, amados, não deve desperdiçar os valores recebidos da salvação e procurar viver de forma intensa as coisas prioritárias, essenciais, a fé. É isso que o cristão precisa viver em sua vida para poder ter crescimento na palavra de Deus. Olha o que é que Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus 6, verso 33. O que é que diz? Vamos lá? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, amados, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A nova criatura, alcançar os pecadores com o Evangelho para cumprir a ordem de Jesus Cristo, anunciar as boas novas e levar as pessoas a crer e serem salvas em Jesus Cristo. Olha, não existe outra alegria maior para o cristão de atender a voz de Deus, transmitir esta palavra, a alegria no Espírito Santo, para que os pecadores, e assim eles deixar as suas preocupações, os crentes, com as suas coisas secundárias, e sair para evangelizar. É isso que precisa fazer, com a alegria que ele tem no coração, amados. Ele deve se envolver com as coisas da fé, e essa é a finalidade, não perder tempo com discussões inócuas das questões secundárias, não essenciais, dos fortes e dos fracos, dos que comem carne, dos que comem legumes. Meus queridos, o crescimento da vida cristã, ao ocupar os espaços na vida, amado, o cristão o faz desenvolver na fé, e o mesmo passa a ficar no sentido das coisas essenciais da fé e não das coisas secundárias da fé. Ele não vai perder tempo com coisas fúteis, não vai. Uma grande alegria para o cristão que em seu coração se encontra o Espírito Santo é o conhecimento da palavra de Deus, amados, a certeza de poder evangelizar alguém, falar do amor de Deus, entregar o recado de Deus, fazer a vontade de Deus, não a dela. Isso é importante demais. Queridos, a vontade do cristão deve ser de se comprometer, amados, com a obra de Deus, uma vida de compromisso. E quem tem uma vida de compromisso tem uma vida reta, tem uma vida íntegra no reino de Deus, na fé cristã. Quando o cristão se ocupa em fazer a vontade de Deus, ele despreza a sua própria vontade e passa totalmente a ser guiado pela vontade de Deus nas coisas especiais, nas coisas essenciais. Por isso que Paulo falou aos Coríntios, ele falou aos Coríntios sobre essa vida com Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 21, que diz assim: pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Amados, os melhores exemplos nós temos aí do próprio Senhor Jesus. Ele não perdeu tempo, ele fez a vontade do Pai, e assim o cristão deve fazer como Jesus Cristo fez, fazer a vontade de Deus, não a dele. Amados, uma prova de verdadeiro cristão, amados, é seguir a Jesus Cristo e amar o seu próximo, levar a verdade aos pecadores. Essa é a lição para os cristãos realizarem a vontade de Deus e não a sua. Muito bem, então vamos para o terceiro ponto desta exposição, o verso de número 23, que diz assim: não provém da fé, é pecado. Sim, é pecado. Porque é uma coisa que você tem, que faz secundariamente, que não é pecado.
Mas aí, por questão da discussão de um afetar o outro, pronto, já virou pecado. Sujou, né? Como se diz assim, sujou a discussão por causa de uma coisa simples qualquer. O assunto tratado por Paulo não diz respeito aos descrentes. Não é para descrentes. Os que vivem na escravidão do pecado. Não é para eles. Que para eles nada pode se tratar. Pois não diz respeito a uma convivência de fé. Eles não têm. O incrédulo não conhece de nada. Tapado. O assunto de respeito aos cristãos. Que na convivência, amados, muitas vezes exageram na prática de coisas que aparentemente não configuram pecado, mas extrapola as vias secundárias e passam a ser pecado atingindo ao outro. Aí é pecado. Aí é pecado. Entendeu? Tem que ter muito cuidado. A relação da fé, amados, na comunhão diz respeito, meus queridos, amados, à integridade do serviço de Deus. Um envolvimento e um comprometimento, amados, nas lições da fé, da vida cristã, onde existem tantas discrepâncias e o testemunho do crente tem que ser voltado para o reino de Deus, para ser um exemplo de Cristo, para pregar as boas novas, falar do amor de Deus para as pessoas. É isso. Olha, a unidade do corpo de Cristo requer que exista uma união da alma e do corpo. Isso aí, né? E principalmente com a cabeça, que é Cristo Jesus, para a realização da missão integral da igreja. Então, essa é a necessidade. Amados, uma igreja atenta ao fortalecimento dos seus membros para que não exista oportunidade para o pecado sujar nessa ação secundária, muitas vezes, amados da igreja, as prioridades sejam, os essenciais sejam para que a igreja tenha um bom andamento do anúncio do reino de Deus, de pregar a sua palavra para as pessoas, amadas. E havendo um relacionamento de comunhão que agrada a Deus, irmãos, com certeza o pecado não terá vez, aí então não vai haver conflito por causa de comer carne e comer legumes. Não vai, de jeito nenhum, certo? E mais, amados, eu estou concluindo. O pecado assedia sempre para retirar a salvação do crente, mas o crente salvo é salvo por Jesus Cristo. Não retira, não. Não retira. Mas o pecado gera muitos transtornos, traz muitos problemas, muitos conflitos para a igreja. Olha, meus amados, não só a questão de comer e beber, mas muitas outras coisas aparentemente, entre aspas, boas, mas, amados, muitas outras coisas aparentemente boas, que pode gerar, amado, um desconforto para a comunhão da igreja. Coisas bobas, né? Porque discussão de futebol, discussão de política, discussão de coisas mortas, que atrapalham a vida da igreja. Nós temos que focalizar em Cristo e viver Jesus. Claro, não podemos dizer, obviamente, que todos os participantes da igreja são verdadeiros cristãos. Todos que estão rolados como membros são verdadeiros cristãos. Não podemos, amados, de jeito nenhum. Não podemos fazer isso. Os membros da igreja são portadores da fé e isto é uma preocupação. Traz, amados, rudimentos do pecado e geram muitas dificuldades e divergências na igreja do Senhor Jesus. Precisa ter muito cuidado com aquele que está infiltrado na igreja. E você sabe logo quem é. Isso é fácil de perceber. E eu vou para a conclusão, em 3 pontos, como sempre. Em primeiro lugar, amados, coisas puras podem ficarem impuras. Quando nasce o pecado da intransigência dos envolvidos na comunhão,
amados, as questões secundárias, né, elas afetam essencialmente, porque, como diz o texto, não é impuro em si mesmo as coisas, mas nós, por causa de nós transformamos em puras. Em segundo lugar, o que deve dominar a vida cristã, amados, é a causa da alegria, amados, da salvação, que deve ser buscado o tempo todo na vida cristã, como diz aqui o nosso ponto, a alegria no Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, não se deve dar ênfase às coisas que não provêm da fé. Elas atrapalham, amados, a convivência da vida cristã, e todas elas devem ser descartáveis. Não provém da fé, é descartável, estou fora. Coisas erradas, estou fora. Coisas que não prestam, estão fora. É assim que o cristão tem que fazer. Ele precisa ter muito cuidado, ele precisa ter uma vida de confiança em Deus. Ele precisa ter uma vida de fé em Deus. Ele deve deixar que Deus domine a sua vida. Eu sempre acho assim, eu não dá para mim, eu sou pequenininho aí no negócio todo, tem gente mais importante que eu, fico na minha, entrego ao Senhor. Aí Deus vai, traz nas nossas mãos, não tem nenhum problema, resolve. E eu vou contar uma historinha, Dedé, para encerrar aqui, certo? Como se reprime o choro, como cala o choro. Bem, a senhora contando a história que certo dia um dos filhos dela desapareceu. Apenas o seu carro foi achado, mas mesmo em meio a essa grande dor, aquela senhora pôde glorificar a Deus. Entregou seu filho na mão de Deus. Ela disse que precisava ser muito forte para sozinha, porque o seu esposo, o pai do seu filho, estava muito doente. E ela não podia compartilhar aquilo com ele. Então ela aguentou aquilo tudo e ela resolveu fazer o quê? Abriu a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e olhou firmemente para o capítulo 31, versos 16 a 17 de Jeremias, e que diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro, porque ela estava chorando muito, né? Porque não via seu filho, e das lágrimas os teus olhos, porque há galardão para o que trabalha, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo, e haverá esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Aquela mulher leu essa palavra, o filho já há alguns dias, o carro apareceu, pai doente, não estava nem sabendo de nada, e ela então foi até ao centro de Brasília. Quando chegou lá, ela tomou conhecimento que o carro tinha sido encontrado, e ela tomou conhecimento que o filho dela estava numa igreja, frequentando uma igreja, abandonou as querelas, as confusões e dificuldades, e aí estava ali alegre e feliz. E ela então disse que aquilo ali foi um milagre, e ela disse assim: louvado seja o nome do Senhor. Acredite em Deus, confie na sua palavra, confie na fé, e Deus vai te dar o direcionamento, saber o que é que você precisa crescer e desenvolver, e não entrar nessa querela secundária da vida por coisas qualquer, mas a prioridade é essencial, uma vida de fé e de confiança em Deus. Amém.